Sidrolândia amanheceu em alguns pontos da cidade, na realidade, não foi no âmbito de município, circulando através de panfletos de um site aqui da cidade, dando conta de que empresas de transporte prestaram serviço à prefeitura. Como que se houver uma denúncia como essa, prefeito? Olha, Mauro, é uma satisfação maior ainda a gente precisar estar falando, mas eu me senti na obrigação de dar um alerta, de dar uma palavra para todos os hidrolandenses e deixarem eles muito tranquilos, porque graças a Deus eu estou cumprindo o 4º mandato, já fiz 61 anos, tenho a minha cabeça erguida e enfrento a qualquer uma pessoa a respeito dessas situações, porque se nós tivéssemos uma administração tão irresponsável como está mencionado aí em determinados veículos de divulgação, inclusive eu acredito que isso não participaram das outras administrações nossa e nem dessa administração atual agora desde o começo, que muitas vezes talvez as informações que eles têm, que existe, está correndo lá porque alguém fez uma denúncia, como vamos exemplificar aí aquele caso aí que uma diretora denunciou porque um transporte lá no Capão Bonito estava fazendo quilometragem a mais, só que ela sem saber no ato, no momento que ela foi fazer a denúncia, ela não sabia que o ônibus, quando busca aluno, ele tem que levar de volta, que o ônibus não faz só uma perna, que é 2 ou 3 pernas, às vezes faz de manhã e faz à tarde. Então ela cometeu um engano muito grande no cálculo da quilometragem e nesse período que ela teve enganada, ela fez a denúncia. Isso nós já provamos, já justificamos para o Ministério Público. Então está vindo à tona porque é o caminho, né? O Ministério Público agora está passando para o juizado e um determinado órgão da imprensa está divulgando. Não tiro até o dever da empresa de estar divulgando e estar publicando. O que não pode acontecer, que eu acho muito chato e complicado, e os hidrolandenses não devem levar isso em consideração, fazer uma afirmação dessa aqui, uma afirmação, porque isso não existe julgamento, não foi, nem o juiz aceitou ainda essa denúncia e provavelmente não vai aceitar já pelas provas que nós já oferecemos já há bastante tempo, que é um processo bastante antigo. Então eu acho que o juiz não deve aceitar, mas se aceitar nós estamos prontos, nós temos documento para nos defender, para comprovar. Denúncias podem existir e tudo, porque as pessoas não têm conhecimento às vezes das coisas, não sabem o que é uma administração pública. Imagina se eu fosse facilitar para as empresas de transporte, em primeiro lugar eles não estariam a todo momento me crucificando, aí até lá na justiça mesmo eles têm recorrido contra a gente por causa de preço, por causa que paga menos paga menos quilometragem, que eles fazem mais quilometragem do que realmente a gente paga, do que a medida. Então a todo momento a gente está tendo problema disso aí. Então se eu tivesse se eu pactuasse de um projeto assim, do jeito que está sendo colocado aí, jamais as transportadoras iam estar todo mundo tranquilo, iam estar em paz com a prefeitura. Eles não estão em paz com a prefeitura, eles vivem nos recorrendo contra nós. Em primeiro lugar é isso. E em segundo lugar, nós não teríamos, se a gente fosse estar fazendo um papel desse aí, um papel que a gente não costuma e não faz, jamais vai fazer, nem eu e nem eu permito na minha administração, nós não teríamos recursos para pagar todo esse transporte, que de 2005 para cá a gente transporta praticamente o dobro de aluno que transportava, e a gente tem suportado. Nós não temos o dobro de receita hoje do que nós tínhamos em 2005, mas nós transportamos o dobro de aluno que tinha em 2005 e graças a Deus as duras penas viemos mantendo e pagando. Se a prefeitura, se a nossa administração fosse responsável, ela não iria conseguir isso aí. Se a nossa administração fosse responsável desse jeito, nós não teríamos merenda de boa qualidade e em quantidade que nós temos em todos os nossos colégios. Eu estou falando da merenda porque foi até abordado esse fato na matéria também. Se fosse dessa maneira, nós não teríamos dinheiro para estar patrocinando a ajuda para todas as famílias nossos assentados, com patrulhas agrícolas, e aonde não tem, até locando máquina para fazer serviço, locando dentro de processo licitatório, atendendo emergências para contribuir. Se nós fôssemos responsáveis, nós não teríamos dinheiro, porque outras administrações não fizeram e outras no estado aqui não fazem esse tipo de serviço que a gente faz, ajudar a contribuir na produção dos assentados, no transporte dos insumos para ele, na ajuda para eles fazerem
fazer as casas deles lá, fazer aterro, botar máquina, contratar máquina para botar lá, para fazer aterro para 2.000 casas. Nós não teríamos recursos para isso se eu fosse o irresponsável daqui na administração, como foi colocado hoje nessa dita matéria, né? Se eu fosse um irresponsável também, eu não pagava a folha dos servidores em dia, que nunca chegou o dia 1º de um mês que eu não paguei a folha dos servidores. Se eu fosse o irresponsável da administração, eu não tinha um projeto universitário como eu tenho, que eu invisto mais de R$200 mil por mês e venho fazendo isso desde 2005. Isso não era feito na prefeitura. Então isso é recurso, e nós vamos cumprindo. Às vezes atrasamos um pouco para pagar o transporte da bolsa, mas graças a Deus eu mantendo. E eu sempre peço a força de Deus e a luz para mim terminar meu mandato contribuindo com os estudantes de Sidrolândia. Estudantes que têm certeza que 50% deles, se não tivesse esse projeto do transporte da bolsa, não estariam nos bancos da faculdade. Estudantes que já estão formados aqui em Sidrolândia, muito, agradecendo muitas vezes nas ruas, agradecendo para a gente que eu encontro, graças a Deus formei. Pais, graças a Deus meu filho formou. Se não tivesse ajuda, eu não tinha formado. Então eu acho isso um projeto da maior importância possível. É um projeto que a gente mantém. Se eu fosse responsável, eu não pagava folha, eu não pagava fornecedor, eu não mantinha projeto universitário, eu não daria conta de fazer casas, que nós já fizemos quase 1.000 casas, não daria conta de fazer quase 200 mil metros quadrados de asfalto. Então eu acho que isso, também não quero fazer esse ping-pong, tá falando, não, eu não sou isso, eu não fiz isso nem nada. Eu estou falando para os sidrolandenses que me conhecem, sidrolandenses que já apostaram em mim 1, 2, 3, 4 vezes. Pode ficar tranquilo, sidrolandenses, que eu vou terminar meu mandato de cabeça erguida e vou cumprir com a minha responsabilidade, cumprir com as minhas metas, que em primeiro lugar está o trabalho. E eu sempre falei que acima de conversa, acima de encher página de jornal, acima de ficar todo dia, até mesmo na rádio, Mauro, me desculpando, mas da rádio, ficar lá fazendo, retrucando, fazendo essas coisas, acima de tudo isso está o cumprimento da responsabilidade e está o trabalho. Se nós não tiver trabalho, se nós não tiver casa, nós não tiver asfalto, nós não tiver estrada, nós não tiver equipamento, nós não tiver professor, se nós não tiver merenda, não adianta nada. Não adianta nada eu ficar vir botar essas coisas em jornal, não, porque eu faço, porque eu vou fazer, porque eu fiz. Eu não costumo fazer isso. Então, isso aí eu estou falando hoje, ocupando esse momento, falando para os sidrolandenses a respeito desse momento tão difícil que a gente está vivendo agora, com essa frustração da agricultura, que o nosso município, a base econômica dele é a agricultura. Tem a indústria também, mas a agricultura e o comércio também, né? Então é uma base da nossa economia, é uma base da economia do Estado também. Então é um momento bastante difícil. Essas outras coisas a gente não deve, eu costumo não dar muito ouvido, não. Eu costumo de trabalhar, de me preocupar, de encaminhar as coisas, de fazer, de exigir dos nossos servidores também, exigir que atendam Sidrolândia, que atendam as pessoas, que atendam a saúde, que atendam a educação. Então essa é a nossa meta. E está acima de tudo essas coisas. Agora, tem uma coisa também, ficar jogando o nome seu na rua por uma coisa que não é comprovada, que não é certa, que não é julgada. Então, eu me achei no direito de falar para todos os sidrolandenses que isso são meras denúncias que estão para ser averiguadas, né? Tudo bem, a justiça vai fazer o papel dela, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho, da justiça eu não tenho comunicado nenhum, isso aí que a gente está comentando aí, isso aí é porque está circulando na rua através de um órgão de imprensa que eu acho que, não, como eu já falei no começo, não tem conhecimento e não acompanhou o nosso trabalho durante todos esses anos.